Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Eu sou a professora Ximena Belo e nós iremos agora aqui com a nossa aula de encerramento. É mais ou menos uma revisão do que nós vimos nas 4 unidades da nossa disciplina de estágio supervisionado 3. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado do material que a professora Laurinda e eu elaboramos para vocês com todo carinho, tá bom? A unidade 1, 2, 3 e 4, dividida e caracterizada aqui no ambiente virtual de vocês. Então, vamos agora fazer uma pequena revisão de tudo isso. Na unidade 1, nós vimos sobre educação profissional técnica, um pouquinho da concepção e da prática docente. Nós vimos sobre histórico, sobre a função social e sobre a estrutura administrativa e pedagógica dessa modalidade de educação. Então, com isso, eu acredito sim que os objetivos da unidade 1 foram alcançados, porque nós passamos a conhecer um pouco desse histórico, uma análise um pouco mais crítica dessa função social e compreender também a concepção e diretrizes desse modelo de educação de acordo com o Ministério de Educação e Cultura, ok? Então, nós vimos aqui na unidade 1 que a formação do trabalhador no Brasil, ele começou a ser feita desde os tempos mais remotos, lá da colonização, né? E os primeiros aprendizes de ofício foram os índios e os escravos. E com o advento do ouro em Minas Gerais, foram criadas as casas de fundição e de moeda. E com essas casas, surgiu a necessidade de um ensino mais especializado, tá? Nesse mesmo período, foram criados os centros de aprendizagem de ofícios nos arsenais da Marinha do Brasil, tá? Que traziam operários especializados de Portugal. E o desenvolvimento tecnológico no Brasil ele ficou um pouco estagnado com a proibição da existência de fábricas em 1785. Lembra lá que nós falamos lá daquele alvará que proibia, né? Então, assim, avançando um pouquinho aqui no tempo, em julho de 1909, Nilo Peçanha, através desse decreto, ele cria inicialmente em diferentes unidades federativas, sob a jurisdição do Ministério de Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, ele cria 19 escolas aprendizes artífices que eram destinadas ao ensino profissional primário e gratuito. Em 1927, o Congresso Nacional sancionou o projeto de Fidelis Reis, que previa o oferecimento obrigatório do ensino profissional no país, ok? E em janeiro de 1937 foi assinada essa lei que transformava aquelas escolas de aprendizes e artífices agora em liceus profissionais, que eram destinados ao ensino profissional de todos os ramos e graus, tá? E somente em 1942, com esse decreto, as escolas de aprendizes e artífices foram transformadas em escolas industriais e técnicas, passando a oferecer uma formação profissional em nível equivalente ao nível lá do secundário. Tá? Então, nós temos aqui essa linha do tempo da educação profissional no Brasil, tá? Para nós termos uma ideia, de 1969 tá? A 2019, ok? Nesse link aqui você pode saber um pouco mais sobre o histórico da educação profissional no Brasil, tá? E aí eu espero que vocês tenham pesquisado como é que era a docência em cada um desses marcos na história da educação profissional no Brasil, tá? É bem interessante conhecer um pouquinho desse histórico. Ainda na unidade 1, nós também vimos sobre a função social, tá? E a docência na educação profissional e técnica, né? E nós vimos que é necessário que haja os princípios que norteiem esse tipo de educação, como, por exemplo, a articulação com o setor produtivo, a contextualização, a flexibilidade, a autonomia na construção dos próprios itinerários formativos, que nós vimos o que são, inclusive, itinerários formativos na unidade 2, lembra? Lá sobre as diretrizes. É importante também que haja o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, ok? Obviamente, o estímulo à pesquisa
com a promoção da inovação, a tecnologia como fio condutor dos saberes para o desempenho de funções no setor produtivo, e não tem como desassociar a educação e a prática social em sua teoria e prática a partir de saberes e fazeres, ok? E claro que existem outros importantes princípios na EPT que você pode ter acesso pelos links que estão disponibilizados nos materiais complementares. Nós vimos os níveis da EPT em formação inicial e continuada, educação profissional técnica de nível médio, educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Lembra que nós vimos isso lá na unidade 1, ok? É bem interessante também que vocês tenham acesso ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. Consulte-os, tá? Está disponibilizado para vocês também. Nós vimos um pouquinho sobre a estrutura administrativa e pedagógica na educação técnico-profissional, ok? Inclusive, foi uma das atividades para vocês elaborarem aquele organograma, lembra? Que vocês tiveram que organizar para poder enviar sobre a estrutura administrativa e pedagógica, né? As unidades administrativas, a reitoria, campos avançados, centros de referências e os polos EAD. Essas unidades administrativas são divididas em órgãos superiores, executivos, órgãos de controles e órgãos de assessoramento. Já na unidade 2, nós vimos sobre as diretrizes, sobre a prática na educação profissional e técnica, e acredito também que os objetivos foram alcançados, porque nós podemos compreender essas diretrizes nacionais para essa modalidade de educação e ponderar os principais aspectos da formação. Na parte 2 da unidade 2, inclusive com a professora Laurinda, vocês viram sobre a prática docente através de estudos de caso, né, que foram bem interessantes, aqueles estudos de caso que a professora Laurinda trouxe. E essas diretrizes curriculares nacionais nós destrinchamos um pouquinho para que nós pudéssemos conhecer melhor como é que é a organização através das próprias diretrizes. Então, nós vimos aqui, né, que as diretrizes ela acaba sendo um conjunto articulado de princípios e critérios que são observados pelo sistema de ensino e pelas instituições e redes de ensino públicas e privadas, levando em consideração a organização, planejamento, desenvolvimento e a avaliação na educação profissional e tecnológica, seja ela presencial ou à distância. Então, a educação profissional tecnológica é uma modalidade educacional que perpassa por todos os níveis de dimensão de trabalho, ciência, cultura e tecnologia, e ela é organizada por eixos tecnológicos, que nós vimos, né, que esses eixos tecnológicos, em consonância com a estrutura socioocupacional do trabalho e as exigências da formação profissional nos diferentes níveis de desenvolvimento. Ok? Então, esses aqui são os eixos tecnológicos, que inclusive estão lá no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Tá? A educação profissional tecnológica ela é desenvolvida por meio de cursos e programas de qualificação profissional, que inclui a formação inicial e a formação continuada, a educação profissional técnica de nível médio, que inclui a qualificação profissional técnica e os cursos de especialização profissional técnica, além também da EPT de graduação e pós-graduação, que inclui a qualificação profissional tecnológica, cursos de especialização profissional tecnológica e os programas de mestrado e doutorado profissional. Ainda sobre os cursos da educação profissional técnica de nível médio, abrange a habilitação profissional técnica, que é relacionada ao curso técnico, a qualificação profissional técnica, como uma etapa com terminalidade de curso técnico, e a especialização profissional técnica na perspectiva da formação continuada. E os cursos técnicos eles são desenvolvidos na forma integrada, concomitante e subsequente, lembra? Na forma integrada é ofertada somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, com matrícula única na mesma instituição, tá? De modo a conduzir o estudante à habilitação profissional técnica no mesmo tempo em que ele conclui o ensino médio. Concomitante, que é ofertada
para a quem ingressa no ensino médio ou já esteja cursando o ensino médio, aqui efetuando-se matrículas distintas para cada curso, aproveitando oportunidades educacionais que são disponíveis, seja em unidades de ensino da mesma instituição ou em distintas instituições de redes de ensino. E a subsequente, que, como o nome já diz, é desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a quem já tenha concluído o ensino médio, por isso que é subsequente ao ensino médio. Tá? Nós vimos aqui que a formação docente ela é pautada em importantes saberes e competências profissionais, o domínio dos saberes pedagógicos, domínio dos saberes científicos e tecnológicos, saber fazer e saber ensinar, e esse saber fazer e saber ensinar devem estar vinculados ao mundo do trabalho, além da competência de escolher conteúdos relevantes, focando nos desafios profissionais e pessoais. Tá? A atuação, como nós vimos, as bases da EPT é o trabalho, ciência, cultura e tecnologia. As etapas e processos na prática docente perpassa, obviamente, pelo planejamento, escolha e execução de ações educativas teóricas e práticas, discussão e proposição de conteúdos, definição e execução das estratégias de ensino, a própria escolha dos recursos que serão utilizados, a elaboração e a execução das atividades de avaliação. Aí lembra que nós vimos sobre plano de curso, plano de ensino e plano de aula? Entra aqui, ó. A participação e execução de reuniões, de conselhos, de eventos, tudo isso para promover e colocar em voga a EPT. Elaboração e execução de atividades de pesquisa e extensão. Ocorre também a supervisão de estágios, orientações dos trabalhos de conclusão de curso. São as etapas e o processo na prática docente. Já na unidade 3, na unidade 3 e na unidade 4 foi a prática educativa 1 e a prática educativa 2. Na unidade 3, o principal objetivo aqui era elaborar as etapas de planejamento, execução e avaliação da disciplina e desenvolver sequências didáticas e metodológicas da disciplina. A unidade 3 também foi dividida em duas partes, a parte 1, pedagógica, com a professora Ximena, comigo, e a parte 2 com a professora Laurinda, que ela falou e explicou muito bem sobre as sequências didáticas e metodológicas necessárias. Tá? Nós vimos aqui sobre a importância de saber a relação entre os tipos de plano e o planejamento, em compreender o que se pretende com o curso, que eu vou enfatizar isso no plano de curso. O que se pretende com uma área de conhecimento, eu vou caracterizar isso no plano de ensino. E a concretização do plano de ensino, desse plano de ensino aqui, na relação professor e aluno, eu vou concretizar onde? Aqui, no plano de aula. Por isso que nós vimos que o plano de aula, o plano de curso, possui uma macrofunção para o planejamento curricular, ou seja, é toda a organização do curso. Aí eu dei o exemplo aqui do curso técnico, por exemplo, curso técnico em Química. Dentro do curso técnico em Química existem várias disciplinas que são chamadas de componentes curriculares. Aí eu peguei o exemplo de uma aqui, por exemplo, Química Orgânica 1. Para essa disciplina de Química Orgânica 1, vai existir um plano de ensino, que é o registro do planejamento das ações pedagógicas que vão ser executadas nessa disciplina. Qual? Química Orgânica 1. Ou seja, é com base no plano de ensino que o professor vai preparar o quê? As suas aulas. E o plano de aula é o roteiro de cada aula, é o roteiro de cada encontro. Ou seja, é lá que vai ter os conteúdos programáticos dessa disciplina aqui. Um exemplo de um conteúdo programático da disciplina de Química Orgânica 1 é hidrocarbonetos. Então, dentro do curso técnico, que eu vou caracterizar no plano de curso, vai conter todas as disciplinas daquele curso, ok? E todas as disciplinas, para cada disciplina, vai conter um plano de ensino. Dentro aqui da disciplina de Química Orgânica 1, existem vários conteúdos programáticos. E para cada conteúdo programático, eu vou elaborar um plano de aula. Ok? Aí foi o exemplo que eu trouxe para vocês sobre o plano de curso.
né, e toda a estrutura necessária. Lembrando que esse plano de curso aqui ele é elaborado por uma comissão de elaboração formada por professores da disciplina e por uma assessoria pedagógica. Então, é necessário que haja aqui profissionais da área da pedagogia e profissionais da área específica do curso, que são os professores de cada disciplina. Trouxemos também aqui o modelo de plano de ensino, o que é necessário conter no plano de ensino, a identificação, óbvio, a ementa, o objetivo geral, objetivos específicos, os conteúdos programáticos, ou seja, lembra desses conteúdos programáticos aqui, para cada conteúdo programático desse eu vou elaborar um plano de aula. Um plano de aula para falar somente sobre cadeias carbônicas, um plano de aula para falar somente sobre hidrocarbonetos, tá? Além dos conteúdos programáticos, é necessário que esteja presente no plano de ensino a metodologia de ensino, a metodologia de avaliação, os recursos didáticos que serão mais utilizados naquela disciplina, que aí vai entrar vários recursos, e no plano de aula eu vou colocar somente o recurso que eu vou utilizar naquela aula. Como a gente vê aqui, o plano de aula também vai conter os objetivos. É necessário que contenha o conteúdo programático, que é o assunto dessa aula. Além dos objetivos, da metodologia, da avaliação. Como é que vai ser a avaliação nessa aula? Não que vai ter uma prova, por exemplo, mas como é que vai ser, essa aula vai ser avaliada. Tá? Além dos recursos didáticos e das referências, que tem que conter tanto no plano de ensino como no plano de aula. Ok? Percebe-se que é bem simples, né? E com a professora Laurinda vocês viram sobre as sequências didáticas e metodológicas, né? A importância da definição do tema, do problema, do projeto, é o desafio, né? Isso aqui que vai basear todo esse planejamento para que assim eu consiga apresentar o tema, apresentar esse problema, tá? E aí eu vou começar a fazer a pesquisa e o aprofundamento conceitual disso, porque aí eu vou propor a execução das atividades, tá? Que aí vai resultar no meu plano de aula, que é o meu produto, ok? As etapas das sequências didáticas podem variar de acordo com os objetivos e resultados esperados, tá? As sequências didáticas e metodológicas, nós vimos que necessita, para cada estratégia metodológica, levar em consideração os objetivos, as competências, as situações de aprendizagens e os resultados esperados. Aqui, no caso, os docentes usam as estratégias metodológicas, tá? Para articular com o processo de ensino e aprendizagem de acordo com os objetivos, competências, situações de aprendizagem e os resultados esperados. E os alunos, eles participam ativamente da aprendizagem, justamente por meio dessa observação, da leitura, da pesquisa, por meio da experimentação, de análises, de comparações, tá? De respostas obtidas. Então, assim eu consigo montar e elaborar uma sequência didática e metodológica para incluir no meu planejamento. Na unidade 4, tá, que é a prática educativa 2, que é um momento reservado para o nosso memorial. Aqui nesse memorial, o objetivo principal aqui da unidade 4 era justamente organizar e desenvolver essas etapas para a elaboração do nosso memorial, tá? As orientações, procedimentos, né, de relatório de estágio, que no caso aqui foi o memorial, com enfoque nos aspectos relativos da educação profissional. E explicamos um pouquinho sobre a apresentação online desse memorial, tá? Então, a gente viu que o memorial ele acaba sendo um relato histórico, um relato analítico, mas também um relato crítico, que vai proporcionar ao leitor uma informação completa e precisa desse itinerário percorrido. Por isso que as professoras da disciplina propuseram a vocês a elaboração desse memorial, tá? Porque você vai expressar o que cada momento significou, as suas contribuições, as suas perdas, tá? Pontos positivos e também os pontos negativos da sua trajetória ao longo do curso de licenciatura em Química. Nós vimos como elaborar esse memorial, e aqui nós vamos ver a importância de conhecer as normas e regras da BNT também, né? Então, vocês tiveram que elaborar um memorial baseado na trajetória do curso de Química de vocês, com foco nos 3 estágios, mas levando em consideração os aspectos relevantes
da educação profissional e técnica, que é esse nosso último estágio aqui, supervisionado 3. Então, nós vimos que a forma de organização do memorial ela pode ser pessoal, mas existem alguns elementos que são essenciais, que são importantes, por isso não podem ser esquecidos na hora de elaborar o memorial, que são esses aqui, né? Os elementos pretextuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Tá? Esses elementos pretextuais aqui vocês já conhecem, tá? Então, a gente percebe que o memorial, embora seja pessoal e subjetivo, é necessário que siga algumas dessas orientações, tá? Então, essa aqui vai ser a formação do memorial de vocês. Na apresentação, como nós vimos, a apresentação ela constitui a parte introdutória do escrito, por isso é importante para orientar aquele que vai ler o memorial, deve abordar o assunto de uma forma generalizada, de uma forma breve, ou seja, você vai apresentar o trabalho ao leitor. E aqui na apresentação é necessário que esteja a identificação do acadêmico, com a indicação das finalidades do memorial e do período ao qual ele se refere, ou seja, o período é do curso inteiro de Química de vocês, com relevância aos estágios. A apresentação da constituição do acadêmico como futuro docente, ressaltando as vivências da sua experiência ao longo do curso, né, que vai ser considerado como válido para a disciplina de estágio, enfatizando os aspectos relevantes da educação profissional e técnica. Por isso, destaque a importância do curso para você de uma forma clara e objetiva aqui nessa breve apresentação. Aí nós vimos que você vai colocar em tópicos o seu memorial, nós vimos até alguns modelos de como você pode fazer esses subtítulos, né? Que aqui vai realmente constituir a parte de relatar e descrever as atividades desenvolvidas e as experiências vivenciadas. Aqui você vai trazer à tona as memórias do curso, né? Lembrando que o memorial ele também tem a função de promover e praticar a autoavaliação. Então, você pode registrar as suas maiores conquistas no curso, as dificuldades e como você fez para superar essas dificuldades, as transformações de aprendizagens, as próprias trocas de saberes entre você e os outros colegas do curso, o seu desempenho em meio a esse atual contexto que a gente está vivendo. Refletir teoricamente sobre a prática profissional também é um momento importante para que se possa ter dimensão daquilo que foi realizado. Por isso, é importante também que registre isso no memorial. Aí, nas considerações finais, que é a parte conclusiva do memorial, você vai relatar sobre a experiência de escrever o memorial, sobre a sua reflexão de tudo que foi abordado, trazendo as suas impressões não só sobre o memorial, mas também sobre as práticas desenvolvidas ao longo do curso. Por isso, aqui nas considerações finais, é importante você refletir sobre o exercício de relatar e analisar a própria prática no ensino de Química. Analisar criticamente as implicações do curso para o crescimento intelectual e profissional. Destacar também aqui nas considerações as mudanças pessoais que você percebeu ao longo da sua formação enquanto futuro docente, tá? E apontar os campos que você considera ter tido maior ou menor crescimento. É importante você fazer essas considerações, tá? Na sua conclusão. Aí nós vimos sobre os apêndices e os anexos, né? De acordo com a BNT, anexo, apêndice, aqui ó, de acordo com a BNT, os apêndices são os textos ou os documentos suplementares elaborados pelo autor do trabalho, que servem para complementar a argumentação, como exemplo, os planos de aula que você elaborou, os planos de ensino, os próprios relatórios de estágios, relatórios que vocês elaboraram no estágio 1, no estágio 2, vocês podem colocar como anexo aqui também, questionários, roteiros de entrevistas, tudo o que foi elaborado pelo autor vai no apêndice. E os anexos são textos ou documentos que não foram elaborados pelo autor do trabalho, que também servem para fundamentar, para comprovar e para ilustrar o que foi, tudo aquilo que foi dito ali. Aí nós podemos colocar como exemplos de anexo, que vocês podem colocar, por exemplo, as diretrizes curriculares, o próprio Plano Nacional do Livro Didático, que embasou a atividade da unidade 1 de vocês,
gráficos, fotos, algumas leis, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, por exemplo, é um excelente anexo, tá? Então, essas aqui foram a forma como vocês podem elaborar o memorial, lembrando que a forma da organização ela é pessoal, mas esses elementos são essenciais e precisam estar presentes no memorial de vocês, ok? Então, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Nunca esqueçam disso, tá certo, pessoal? A professora Laurinda e a professora Ximena agradecem muito todo esse carinho e todo esse esforço que nós tivemos na elaboração dessa disciplina, que foi com muita dedicação, tá? Espero que vocês tenham gostado bastante. Então, aqui nós encerramos a nossa disciplina de estágio supervisionado 3 do curso de licenciatura em Química. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos aí futuramente como colegas de trabalho, ok? Bons estudos e boa sorte para vocês em todas as etapas. Tchau, tchau, pessoal.